O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra do Senhor que nos é dirigida nesta sexta-feira, eu diria que é uma palavra muito forte. E é uma passagem da Bíblia que, de maneira particular, mexe muito comigo. Quando eu ouço, sempre que leio essa passagem, que fala da morte de João Batista, do martírio de João, e sobretudo pelo motivo que levou João a perder a vida por amor a Deus. O que é que de fato aconteceu ali para que João fosse martirizado? E como que nos dias em que nós estamos vivendo, o martírio de João, vou dizer a vocês assim, é de envergonhar o nosso rosto. É de nos envergonhar, nós que somos cristãos. Olhar para a luta deste homem de Deus, olhar o que ele defendeu e a gente perceber a maneira como a gente tem sido tão omisso diante das atrocidades que a gente tem visto no mundo de hoje. João perdeu a cabeça por defender a verdade, a sacralidade, a santidade do matrimônio.
E a gente vai engolindo que qualquer coisa pode ser matrimônio, qualquer coisa pode ser família, qualquer coisa pode ser tudo. A gente vai simplesmente se calando, mas não mais com medo da prisão, com medo do que a gente pode sofrer. A gente vai se calando porque a gente simplesmente resolveu deixar para lá, para não se aborrecer. A gente não quer cair em discussão com as pessoas. A gente não quer se aborrecer tendo que explicar o que é o matrimônio diante de Deus, para que serve de fato o matrimônio. A gente já não quer mais. E é muito mais fácil deixar para lá. É pouco aborrecimento. A gente não precisa se aborrecer. É muito mais fácil simplesmente deixar que cada um acredite no que quer. Mas, meus irmãos, uma coisa é certa. Ainda que as pessoas não nos cobrem, Deus nos cobrará. Deus nos cobrará a verdade que Ele nos ensinou. Deus nos cobrará a verdade que Ele nos fez aprender, que Ele comunicou à nossa alma através do Seu Espírito Santo. Deus vai nos cobrar disso tudo. E não precisa mais ninguém cobrar de nós quando Deus nos cobra. Eu posso não ter nada para dar conta para ninguém, mas se eu tenho que dar conta a Deus de alguma coisa, com certeza isso não vai passar despercebido. Não vai, meus irmãos. Isso é de tremer a nossa alma. Isso é de tremer o nosso coração. Isso é algo que deve despertar em nós o verdadeiro temor a Deus. Não de medo. A gente não tem que ter medo de Deus. Mas a gente não pode simplesmente fingir que a verdade que nós recebemos do Senhor pode ser encarada por nós como mais uma verdade entre tantas verdades. Isso não existe, gente. Ou nós de fato assumimos a nossa fé, ou nós de fato assumimos aquilo que o Senhor nos ensina, ou então talvez nós estejamos um dia não no lugar de João Batista, que perde a cabeça pela fé e pela verdade, mas nós estaremos lá no lugar daqueles que comem o banquete e aplaudem a morte de uma pessoa de fé. Porque não se enganem, não é difícil isso. Não é difícil disso acontecer. A gente pode ir nos circos, né? Nos banquetes que Herodes tem dado aí na cara de todo mundo. Se você vai numa rede social, se você vai aí no YouTube da vida, onde há tantos pregadores católicos que estão pregando de fato a doutrina da Igreja Católica, é de espantar nos comentários a quantidade daqueles que se dizem católicos e questionam as verdades da fé. São esses que estão lá, junto com aqueles convidados, aplaudindo. Aqueles que hoje são como João Batista, que falam a verdade, que pregam a verdade, e são esses que estão aplaudindo as Herodíades que pedem a cabeça de João. E é muito fácil a gente se deixar levar, porque não nos enganemos, as palavras dessas pessoas são muito doces. A forma como eles apresentam a mentira para nós e a enganação é tudo muito bonito, é tudo muito bem orquestrado, é tudo travestido de beleza e de sedução, como todo pecado é. É ou não é? Gente, vamos ser muito sinceros. O demônio não vai aparecer de chifre e rabo para ninguém. Senão seria muito fácil a gente correr dele. Ele vai sempre trazer para nós aquilo que é agradável. Ele sempre vai tentar nos enganar com aquilo que nós gostamos. Por isso, a palavra de Deus hoje é muito radical e a palavra de Deus hoje vai lá na raiz e ela não vai deixando espaços para a gente fugir, ela não vai deixando espaço para a gente falar, mais, e a situação tal, mais. Não, meu amigo, ou é ou não é. Não tem mais. Não tem atalhos. Não tem como a gente desviar. A carta aos Hebreus já começa, né? Cortando lá embaixo. Vai falando do que nós devemos fazer, de como nós devemos agir. Primeiro, em relação aos nossos irmãos, que o verdadeiro amor deve nos mover na relação com os nossos irmãos, nos colocarmos no lugar das pessoas. Mas, sinceramente, gente, eu tomei uma antipatia da palavra empatia que vocês não têm noção. Não sei se vocês têm visto isso, né? Mais empatia, por favor. Mas essa palavra empatia, na verdade, ela é a outra cara de uma outra palavra que se chama conivência. Né?
As pessoas chamam de empatia o ato de você simplesmente ser conivente com o erro de todo mundo. O que nós entendemos por empatia e que a Bíblia nos ensina chama-se compaixão. É você sofrer com o outro. É você estar com o outro. Não é você simplesmente calar diante do pecado do outro para que você, junto com o calar-se, você também cale o outro diante do seu próprio pecado. Na verdade, ali é uma troca, né? Eu não falo do seu erro, você não fala do meu, e a gente vai viver bem. É isso que virou a empatia no mundo em que nós estamos vivendo. Eu fico para cá com os meus pecados e os meus erros, eu não vou melhorar, eu não vou mudar de vida, eu não vou me converter. Ao mesmo tempo, você também fica aí, faz o que você quiser, e a gente vai jogando para frente, né? Quem somos nós para julgar? Ô, frase desgraçada é essa, né? Quem somos nós para julgar? De fato, julgar nenhum de nós pode, só Deus pode julgar. Mas diante da palavra de Deus, gente, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Eu não posso julgar você. Eu não posso dizer qual era a sua intenção naquele momento que você fez alguma coisa. Eu não posso dizer que você fez algo errado porque você quis. Mas uma coisa é certa, o seu erro não vai se tornar um acerto, porque eu também sou um pecador. Não vai. O meu erro, se você apontar, se você me falar deste meu erro com caridade, com o desejo de me levar para o céu, ainda que você seja o pior pecador, isso não vai mudar o meu erro e fazê-lo se tornar algo certo. E a gente precisa entender isso. Porque enquanto a gente não entender isso, meus irmãos, vai ser muito difícil para a gente. Porque se nós esperarmos a pessoa perfeita poder falar para nós o que está errado na nossa vida, a gente vai morrer no erro. Eu não sou perfeito para falar aquilo que é verdade para vocês. Vocês não são perfeitos para falarem aquilo que é verdade para mim. Por isso, hoje a palavra do Senhor nos convida a viver naquilo que é certo através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é inequívoca. A palavra de Deus não erra. Independente de quem está me lembrando o que a palavra de Deus ensina, a palavra de Deus sempre vai ser a mesma. Jesus vai ser o mesmo ontem, hoje e sempre. O que a palavra de Deus está falando? A verdade do Senhor não envelhece. A verdade de Deus não se modifica. Eu estava pensando nisso hoje. Infelizmente foi na hora da missa. Em inglês eu não tive tempo de colocar na homilia, né? Porque em inglês não dá para colocar espontaneamente o que eu quero, né? Não dá para jogar ali na hora o que Deus me fala. Tive que guardar para a missa de agora. É interessante como a gente vai vivendo ciclos, né? E por que eu estava pensando isso? Porque aqui é muito fácil a gente conseguir ver as estações do ano. Coisa que lá onde eu morava eu não conseguia ver. Era verão e inferno, né? Trocava só de calor, do calor para o mais calor. Mas não tinha esse negócio de folha cair no outono, frio de fato no inverno, né? Daqui a pouco vão chegando. Não tinha nada disso, as pessoas já vão falando, padre, já vai se preparando para a primavera, né? Eu estou tomando pólen todo dia com limão e mel. Eu estou me preparando porque a estação vai mudar, né? E com ela muda tudo, muda a paisagem, muda o clima, mudam as pessoas, tudo muda. E eu estava pensando, tem gente que está vivendo uma fé de estações, né? Ela vai mudando de acordo com que o mundo muda. Muda a paisagem, eu mudo junto a minha fé. Se está na moda acreditar nisso, eu acredito nisso. Se está na moda esoterismo, eu vou virar esotérico, né? Meus irmãos, as estações mudam, tudo muda, mas Ele continua o mesmo, ontem, hoje e sempre. A verdade não mudará. A verdade não segue moda. A verdade não muda com a estação. A estação pode mudar, mas ela muda em torno da verdade. A verdade não muda. Não muda. Jesus nunca mudará. Guarde isso no seu coração. Ele nunca vai mudar. Jesus não mudará. Pode mudar tudo, mas Ele vai continuar sendo o mesmo. Pode passar tudo, mas Ele não passa. E por isso nós precisamos fincar os nossos pés em Jesus Cristo. Na verdade que é Ele, porque nas idas e vindas das estações, nós vimos muita gente cair. Nas idas e vindas das estações, nós vamos vendo árvores sendo derrubadas, casas que não resistem,
porque não têm raízes, porque não se firmaram em Cristo, porque seguiram o pregador da moda, porque foram atrás daquele que falava aquilo que queriam ouvir. Mas a palavra do Senhor hoje diz: aquele que está firmado em Jesus tem uma verdade, eu diria, não é que tem uma verdade, tem a verdade firme, na qual pautar sua própria vida. Eu preciso pautar minha vida em Cristo, em ninguém mais. Você precisa pautar sua vida em Cristo. As escolhas, os planos que você faz, os projetos que você tem na vida, se Cristo não for o seu alicerce, para agora e volta. Arranca o que você já colocou e coloca Cristo no lugar. Arranca o que já foi construído, mas coloque Cristo no fundamento. Porque se você quer ficar de pé diante de todas as coisas que vêm, diante das estações que mudam e mudarão sempre, eu digo uma coisa a vocês: fiquem firmes em Deus. Fiquem firmes nele. E o ficar firme em Deus exige de nós escolhas e condutas que testemunhem onde nós estamos firmados. É verdade ou não é, gente? Não adianta eu dizer que eu estou firme em Deus, mas a minha vida demonstrar totalmente o contrário. Ah, Deus vê o coração. Ah, para com essa conversa fiada, gente. Pelo amor de Deus. Deus vê o coração, mas a gente sabe o que está no coração através do que sai pelos nossos lábios. A gente sabe o que está no coração da pessoa quando a gente percebe o olhar da pessoa para a gente. A gente sabe o que está no coração da pessoa quando a gente vê a forma como ela brinca com as outras, como ela abraça, como ela fala, como ela trata os outros. Aqui está o ponto. A forma como eu trato as pessoas é testemunho de quem está na raiz da minha vida. Por isso, a carta aos Hebreus foi tão profunda quando falou do amor ao próximo. Se eu não amo o próximo, se eu não sirvo o meu irmão, a grande verdade é que Deus não está no alicerce da minha vida. Não está. E ele começa falando de dar pousada aos viajantes, alimentar os famintos, tudo isso que a gente está cansado de ouvir. Mas, meu Deus, quando é que eu vou fazer isso? Parece que a gente está eternamente voltando àquela pergunta, né? Daqueles que falaram: mas Senhor, quando é que foi que eu fiz isso? Ou quando é que eu deixei de fazer isso? Gente, quando quem está aí do seu lado precisou, você estava ali, você estendeu a mão? Não vai longe, não. Quando seu marido adoeceu, você teve coragem de negar um copo d'água com remédio? Quando seu pai precisou? Quando a sua mãe chamou por você? Quando o seu filho pediu para você um pouquinho mais do cansaço, você achou que já tinha dado tudo? É nesse momento que a gente mostra. É nesse momento, é na nossa vida concreta. Eu não sei, parece que a gente começou a criar um mundo imaginário para a gente viver a nossa fé nesse mundo. E não dá para entender isso. A gente criou uma Nárnia da fé, né? Quando eu quero viver a fé, eu entro no mundo Nárnia, aí eu rezo, aí eu levanto o braço, eu abraço todo mundo, aí eu faço. Mas quando eu preciso de fato viver, eu saio do armário de Nárnia, acabou a vida. Acabou. Não pode. Não pode ser assim. Ou a nossa vida ou nós estamos em Cristo ou nós não estamos nele. Isso, de fato, é o que o Senhor hoje nos pede. E como que é bonito a gente perceber que depois o Senhor vai falar, saindo da forma como a gente trata os de fora, Ele também vem para os de dentro, né? Que o lar seja santificado. Meus irmãos, na festa da Sagrada Família eu falei isso para vocês. E hoje eu trago de volta. O nosso lar precisa ser um santuário de vida. A sua casa precisa ser um santuário de Deus. A sua casa precisa ser um lugar onde Deus entra e fica. Da mesma forma como a gente muda, né, quando a gente entra na igreja, deve ser assim também como a gente entra na nossa própria casa. Eu estou entrando no meu sagrado.
eu estou entrando no lugar da minha adoração. Eu estou entrando no santuário onde eu toco Deus e Deus toca a minha alma. E isso nós vamos ouvir na carta falar sobre o marido e a esposa, né? Como que o olhar do homem para a mulher precisa ser um olhar santificado por Deus. E aí eu falo não só olhar do homem para a mulher, mas vamos pensar assim. Hoje, se você toca o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, você toca como você toca a hóstia consagrada? Como é? Como você está olhando hoje a sua casa? Será que não virou o lugar onde você só, como eu posso dizer, extravasa os problemas do seu trabalho? Os seus se tornaram a âmbola que leva a hóstia consagrada ou viraram seu saco de pancada? Nós precisamos nos questionar hoje, diante dessa palavra de Deus. Nós precisamos rever muita coisa nas nossas vidas. Muita coisa. Às vezes nós estamos mudando como as estações. Mas Deus não quer pessoas que sejam tão vulneráveis às mudanças. Deus quer aqueles que vão ficar com Ele até o fim. Deus quer aqueles que vão ficar com Ele. Que criaram suas raízes e que não abrirão mão de caminhar com Cristo. E hoje, meus irmãos e irmãs, para finalizar essa homilia, é o que eu peço a vocês. Não sejam como as birutas de um aeroporto, que para onde o vento bate, ela vira. Não. Sejamos como as palmeiras, que os ventos batem, mas elas permanecem ali. O vento vem, o vento vai, mas elas continuam no mesmo lugar. E esse lugar para nós tem um nome, é Jesus Cristo. Amém.